Bitcoin é o futuro, diz o autor de Pai Rico, Pai Pobre. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Robert Kiyosaki é um vendedor e autor de livros de sucesso como Pai Rico, Pai Pobre, o livro mais vendido na história no ramo de educação financeira. Ele ficou conhecido por trazer à tona questões que o Estado sempre tenta esconder, como: será que a escola prepara as crianças para o mundo real? E por que o lucro sempre é tratado como algo ruim? Ele também apresentou conceitos básicos de finanças e economia de uma forma muito didática e acessível em palestras e livros. Ele faz isso como contraponto ao ensino estatal, que mantém uma metodologia e conteúdo engessados desde a década de 60, como todo e qualquer serviço estatal. É péssimo por essência, e também pela comparação com a regulação extremamente pesada sobre a educação privada, que sem isso poderia ser uma opção de qualidade realmente boa. Kiyosaki sempre comentou sobre o Bitcoin em entrevistas e o citava como um ativo interessante, digno de ser estudado, mas acha que é difícil para alguém idoso como ele estar aberto para uma moeda completamente digital, descentralizada e cuja soberania depende do gerenciamento e custódia privados das chaves eletrônicas. Por isso, ele preferia continuar investindo em artigos tangíveis como ouro e imóveis. Ele quase começou a comprar Bitcoin em 2017, mas escolheu continuar estudando e finalmente em 2020 entrou de cabeça no mundo dos criptoativos. Foi quando citou a impressão desenfreada de dinheiro que o Fed, o Banco Central Americano, está fazendo para se sustentar e que, em comparação com o Bitcoin, que tem emissão limitada a cada halving, há potencial grande aí de vantagem em valorização. Halving, para quem ainda não sabe, é a redução pela metade, half, da recompensa entregue aos validadores das transações, os chamados mineradores. Eles recebem uma quantia de bitcoins novos emitidos a cada vez que resolvem os cálculos difíceis que geram os hashes aí, que são os números únicos que identificam a relação única entre dois blocos adjacentes na blockchain, aí a cadeia de blocos. Cada bloco tem uma lista de transações e essa quantia nova minerada para os validadores receberem aí como subsídio é reduzida pela metade a cada 210 mil blocos. Cada bloco é fechado mais ou menos a cada 10 minutos. Essa redução pela metade acontece a cada 4 anos. Quando a quantia emitida chegar a aproximadamente 21 milhões, lá pelo ano de 2140 por aí, a emissão de novos bitcoins será encerrada. Aí a recompensa aos validadores de transações serão apenas as taxas que estão incluídas nos blocos das transações efetuadas, da atividade econômica na rede. O Kiyosaki também aconselhou a todos a fazerem o mesmo. Acho que é importante, especialmente para as pessoas mais velhas como eu, entender o mundo das criptomoedas, porque esse é o mundo que está crescendo agora, e nós, compradores de imóveis e ouro, vamos ser eliminados. Em 31 de outubro de 2008, o White Paper do Bitcoin foi publicado pela primeira vez pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto em uma lista de e-mail com discussões sobre criptografia. Ele explicou como funcionava uma moeda digital e anônima em que nenhum governo pode interferir ou pode expropriar. Será uma saída para fugir do autoritarismo e dos sistemas bancários tradicionais, que são baseados apenas na confiança em um sistema político. A segurança do Bitcoin está no algoritmo e na distribuição por entre todos que o usam. As transações do Bitcoin são feitas peer-to-peer, isto é, de pessoa para pessoa, sem intermediários. São assim de forma distribuída, sem precisar de um terceiro, como um banco. Quem já aprendeu como funcionam os downloads por torrent pode começar a ter alguma noção do que é o funcionamento do Bitcoin, pelo menos no quesito descentralização.
Baixar arquivos por torrent é fazer a transferência do conteúdo de várias fontes. A diferença para as criptomoedas é que cada transação de valor é identificada unicamente e não pode ser feita duas vezes, apagada ou modificada em um bloco. Se isso ocorresse, a relação com os blocos anteriores e seguintes ficariam inválidas. É por isso que, mesmo que funcionando em ambiente digital, o projeto garante que um gasto duplo não seja possível. Assim, é praticamente impossível falsificar transações. É importante ressaltar que o código do sistema de funcionamento do BTC, por ser aberto, está em constante aprimoramento por desenvolvedores espalhados mundo afora. Como ele não é algo controlado por um agente central, se uma mudança for feita para favorecer algum participante aí na blockchain, ela será rejeitada pela comunidade. O Bitcoin, por conta da escassez garantida pelo sistema de emissão limitada, muitas vezes é chamado de ouro digital por alguns entusiastas, mas ele é mais do que isso. Como o ouro só pode ser custodiado e transferido de forma física, é difícil, tanto do ponto de vista logístico como monetário, transacionar com ele, porque bens físicos não têm liquidez monetária direta e porque também é difícil de mantê-lo, registrá-lo ou adquiri-lo sem passar pelo sistema financeiro ligado ao Estado. E apesar de ser possível investir em ouro por meio de fundos e contratos, lembre que isso não é ouro. É apenas um contrato e a empresa que o celebra com você pode ser coagida por governos. Já o Bitcoin, como é digital, pode ser transferido para qualquer lugar do mundo de uma forma rápida e pseudo-anônima. Além do que, ele não pode ser falsificado, ao contrário do ouro e papelzinho colorido estatal. E falando em falsificação de moeda, uma grande maneira que o governo tem para manipular dinheiro é a desvalorização do papelzinho colorido que é feita pelos bancos centrais ao atender políticos que pedem emissão de verba sob o discurso de socorro para ser usado em serviços públicos. Mas que belo destino, né? Inflar a base monetária gera perda do poder de compra do dinheiro, quando ela é feita sem ter havido aumento na oferta de bens e serviços. Afinal, quanto mais há de uma coisa em relação à outra, menos ela vale. É por isso que o dinheiro estatal perde valor até em relação com o ambiente interno do curral. Essa manipulação causa uma distorção nos preços, prejudicando justamente as pessoas que os keynesianistas dizem que estão ajudando, os mais necessitados. É porque esse dinheiro novo emitido é gasto primeiro pelos mais ricos, os bancos e outras grandes empresas aí que tomam dívida, e ao descer pela cadeia financeira, sendo emprestado e usado em compras, vai impactando para cima os preços à medida que se distribui entre as pessoas. Assim, quando está chegando no bolso dos últimos, aí os mais pobres, lá na ponta das relações comerciais, os preços já estão mais altos, porque sempre que coisas são compradas, seus preços entram em tendência de alta. Esse é o processo de perda de poder de compra que o Estado é ótimo em fazer, campeão. Felizmente, o BTC é uma moeda deflacionária. Quanto mais adeptos ela ganha, a demanda, e quanto mais a sua emissão, a oferta, vai sendo desacelerada a cada 4 anos, o seu valor tende a aumentar em relação aos papeizinhos coloridos de qualquer máfia estatal. A adoção por qualquer pessoa, mesmo que seja para transacionar pequenas quantias e principalmente pelo interesse em guardar aí para ter proteção financeira, ajuda a sustentar e incrementar o seu valor. Cada vez mais ele está deixando de ser uma moedinha da internet para ser uma forma de promover soberania monetária e sustentação do poder econômico. O Robert Kiyosaki acredita que perto de 3 anos, lá por volta de 2024, o valor do Bitcoin vai superar $75 mil.
É ele que disse isso, hein? Este canal aqui não trata de investimentos, fique alerta. Isso são 7,5 vezes a mais que o valor do começo de 2020, que tem sido um período de redução da volatilidade. Isso é positivo, porque pode ser um indício do aumento da confiança. Segundo ele, o BTC desafia a hegemonia do dólar e pode vir a ser a principal moeda do mundo, sem a interferência do Estado. O Nassim Taleb, que tem 60 anos, 13 a menos que Kiyosaki, é conhecido por tratar de probabilidades, principalmente no âmbito financeiro, e também escreveu alguns livros. Uma de suas frases mais emblemáticas é: "O Bitcoin é o começo de algo ótimo, uma moeda sem governo, algo necessário e imperativo." Quem ainda não entendeu por que o governo deve controlar o seu dinheiro, precisa ler o livro O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, do Murray Rothbard. O autor não chegou a conhecer a soberania que o Bitcoin pode dar às pessoas que sabem gerenciá-lo de modo efetivamente privado, mas assim como Hayek, que escreveu A Desestatização do Dinheiro, apesar de sequer terem imaginado o tamanho da pulverização de informação, já propunha no livro que os bancos centrais serão levados a se esforçar a serem responsáveis com suas moedas fiat para que o rebanho não queira fugir do cercadinho monetário. Felizmente, o BTC está aí para mudar isso e o governo não terá como impedir ou expropriar quem for dono de suas chaves privadas. Os tempos de controle estatal sobre a oferta monetária estão com os dias contados. Compre e venda com criptomoedas, acumule o quanto puder, aprenda sobre e divulgue o projeto, pois todos precisamos defender o nosso dinheirinho suado. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido por Ciro, escrito por Bebê Ancapo, revisado por Stanley Calderelli e narrado por BitDove. Aproveitando o gancho, se você quer conhecer mais sobre o Bitcoin, se aprofundar aí em como usar mesmo na prática, entre aqui no canal dos Bitcoinheiros, o Bitcoinheiros aqui no YouTube. Tem também agora uma playlist legal com perguntas frequentes, uma nova seção também no site dos Bitcoinheiros, bitcoinheiros.com. Lá tem uma seção de guias, com alguns guias interessantes para você que está começando aí a usar o Bitcoin e também para você que já está há algum tempo, mas quer melhorar sua privacidade, por exemplo. Ok? Espero que gostem e até a próxima. Tchau!